Vamos lá agora para o nosso último bloco. Estamos na 8ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 1. É o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos tratando aqui sobre o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Leia para nós, Tomé, por gentileza, a consolidação do reino, né? Acabamos de ver aqui o extraordinário perfil de Davi e a consolidação do reino. A consolidação do reino, de um conjunto de tribos rivais e vulneráveis a uma potência unificada, segura e respeitada. Israel unificado. Filisteus finalmente expulsos, 1002 a.C. Dá uma pausa aqui, viu, Tomé? As chaves das 5 cidades dos filisteus agora estavam na mão de Davi. Aí eu pergunto, Tomé e irmãos, Davi não poderia ter exterminado os filisteus simplesmente por extirpá-los da terra? Por que Davi não faz isso? Porque agora não havia mais motivo. Ele governava, mesmo que eles não seguissem ao Deus de Israel, tivessem os credos, eles não queriam mais matar os israelitas, e eles estavam em pseudo-harmonia. Tudo bem. Os filisteus, a partir de Davi, mudam a tônica. Vão continuar dando trabalho? Vão, como todos os outros cananeus, moabitas, edonitas, etc. e tal. Mas vai ser diferente. Então percebam que Davi realmente aqui, ele estabelece algo diferente. Continua para nós, Tomé, por gentileza? Sírios tornam-se vassalos, amonitas e moabitas rendidos e edomitas conquistados. Ou seja, aqui foi o período do maior apogeu, né, de fato, da história das conquistas de Israel. A expansão do reino realmente acaba chegando em outras localidades, ora pelo domínio, ora pelas conquistas e ora pelo poder. E com Salomão se expande ainda um pouco mais. Irmãos, eu acredito que Deus não permitiu com que Israel se tornasse um império, porque esse nunca foi o projeto de Deus com o seu povo. Porque sendo um reino de 12 tribos, eles já se perderam. Imagina se eles se tornam um império. Vamos lá, fazer uma aplicação para a igreja. É por isso que muitas vezes Deus não permite com que a igreja se torne mais poderosa do que tudo na terra. Porque muitas vezes só o poder religioso, muitos pastores, denominações já se perdem. Imagina no dia que a gente tivesse o poder tecnológico, o poder político, o poder financeiro, o poder bélico, aí a igreja se perderia. É por isso que Deus nos coloca apenas como um coadjuvante cumprindo um papel. É interessante isso, né? Aqui a aliança, né? Leia para nós, por gentileza. Aliança estratégica, tratado de paz e comércio estabelecido com a Fenícia. E aqui também um outro detalhe, meus irmãos, devemos lembrar que Davi trouxe, como eu disse no módulo anterior, ao lado de si, pessoas brilhantes, mas nós temos que lembrar também aqui que havia um colegiado do quê? De valentes ao lado de Davi. Que fizeram proezas com esse rei e por esse reino. Ou seja, ninguém consegue sozinho. A gente só consegue junto. Mas a gente, se nós não formos criteriosos com esses que colocamos ou sobre nós, ou ao nosso lado, a gente não vai muito longe. Né? Interessante, né? Continuando aqui, também, aliança davídica. A grande promessa. Deus garante a Davi, em 2 Samuel 7, uma dinastia ininterrupta e eterna. Base de graça, fundamentada na absoluta fidelidade de Deus e não na perfeição moral dos homens. O herdeiro imediato. A linhagem passa por Salomão, o rei pacífico, encarregado de construir o templo. A fundação legal estabelece a genealogia necessária para apresentar Jesus de Nazaré como o rei legítimo de Israel no Novo Testamento. E Salomão é filho de quem? Qual esposa de Davi? Betseba? Betseba. Assim como Davi se arrepende e escreve uma nova história, eu deduzo que foi ela para a vida de Davi e para esse império. Deus não permitiu com que o filho do adultério
existisse, eu quero crer, não porque Deus castiga, mas até mesmo na presciência de Deus, é como se Deus trouxesse essa criança para si, para que ele não sofresse aquela lembrança de que ele é fruto do adultério. Sabe, tem vezes que Deus faz algumas coisas que ele permite, né, com que alguns filhos nasçam, como que é o caso de Jacó, ou melhor, de Judá, com Tamar, que nasce Pérez, né? Ali é um caso bem típico de um pecado que Deus permite para dar uma lição, mas aqui em Davi eu quero crer que a onisciência de Deus e a presciência de Deus viu que aquele garoto nascer poderia ser ruim para Davi, para Betseba e para a criança. Então o trouxe, o recolheu para si, né? Mas pode ver que Salomão é filho de Betseba. E ele é esse amado por Deus que agora vai, inclusive, construir o templo. Agora, olha que coisa interessante. Ao ler os livros históricos, nós vemos que Davi pegou muitas ofertas dele próprio, do seu cofre pessoal, e doou para Deus para a construção do templo. Em outras palavras, o templo que seria cuidado pelos sacerdotes e levitas, a maior parte foi um presente da pessoa física de Davi para essa construção. É claro que tinha o caixa do império, mas se você for ler as páginas da Bíblia, você verá que Davi, ele desejava construir uma casa para Deus. Assim como ele compra o lugar onde foi o templo, ele compra, pode ver que a praga é cessada ali, né, no recenseamento, ele compra com dinheiros dele, porque uma coisa é o dinheiro do reino, é o cofre real, e outra coisa é a posse pessoal, né? Então, o templo, muitas coisas, depois dê uma pesquisada sobre isso, vocês verão que Davi, ele queria construir, Deus disse para ele que ele não, mas era o filho dele, mas ele deixa tudo pronto. Ou seja, os recursos, o dinheiro, um grande presente para Deus. E aí Salomão é aquele que vai agora e estabelece, né? Constrói o templo. Interessante, né? Tá bom? Então, a gente sabe que Jesus é da linhagem de Davi. E Maria, olha que legal, hein? Maria também, ela é de uma linhagem de um dos outros filhos de Davi, né? Durante muitos anos eu achei que Maria poderia ser, talvez, da tribo de Levi, porque quando o texto fala que ela e Isabel, sua parenta, né? Eu achava que ela era uma levita, sabe, Tomé? Mas ao estudar um pouco mais a linhagem de Davi, então José é da herança de Salomão, mas um outro filho de Davi é a linhagem que vai gerar Maria. Ou seja, tanto por José quanto por Maria, ambos são da tribo de Judá, que é da raiz de Davi. Interessante, né? E aqui um divisor de águas, pecado e consequência, pode ler para nós? A queda moral com Betseba demonstra que Deus não ignora o pecado, mantendo a tensão entre severa justiça e profunda graça. As consequências condenatórias, o luto imediato, a trágica perda do filho recém-nascido como disciplina direta, escândalo familiar, uma dolorosa colheita de violência, incesto e rebelião semeada em sua própria casa. Ou seja, foi fruto do seu pecado, né? Deus disse que não vingaria. Por isso que eu disse que eu acredito na presciência de Deus, que Deus já sentencia, mas Deus sentenciaria de qualquer forma. Indiferente se é Davi, se é Abraão, se é Moisés, podem ver. Moisés, o grande profeta do Velho Testamento, não entra em Canaã por um único deslize. E isso nos dá um medo, sabe, Tomé e demais irmãos que estiverem assistindo. Eu morro de medo disso. O medo que é temor, é óbvio, mas a gente não pode brincar com a espiritualidade. Nenhum de nós somos perfeitos, mas quando nós sabemos que estamos errados e insistimos num pecado, o pecado nos encontrará, como diz a palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito. Erramos. Peçamos perdão. Tem vezes que alguma área da nossa vida a gente não sabe que está errando. E aí, pastor, e aí que é a misericórdia de Deus que nos invade.
Pastor, como assim? A gente não sabe terreno? Ô, meus irmãos, quantas são as vezes que a gente pode tomar uma decisão achando que está acertando e está cometendo um erro? Como Davi ao trazer a arca, criando um carroção. Quantos são os carroções que fazemos? E dizem historicamente, meus irmãos, segundo algumas literaturas judaicas, que o carroção que Davi construiu para a arca era um carroção, inclusive, especial. O boi era um boi realmente muito, né, como se fosse um puro sangue, né? Os chifres do boi também foi tipo banhado de ouro, as vestimentas do boi, o carroção era brilhante, era tudo lindo, mas vem cá, a arca era para se levar em carroção? Não. Quando Davi, lá em Crônicas, porque no texto de Crônicas demonstra bem, nas minhas mensagens eu trabalho muito bem, quando ele vê que Uza morre, ele chega para o sacerdote e se diz, aonde nós erramos? Aí talvez vocês me perguntem, mas, ora, a responsabilidade era de Davi? Em parte, sim, porque ele era rei. Então, os sacerdotes erraram porque eles deveriam ter tomado a frente. Mas Davi também deveria ter ouvido e buscado orientação com os sacerdotes. E agora a Bíblia vai dizer lá em Crônicas, onde nós erramos? E aí eles veem que a arca teria que ser carregada nos ombros. Ou seja, é muito mais fácil carregar em carroção. Mas tem vezes que a arca a gente carrega no ombro. Isso vale para a gente, né, irmãos? Quantas são as vezes que a gente quer fazer uma mensagem copiando tudo e todos? Não, a gente tem que carregar no ombro, dói, fere, é vagaroso, é lento. Mas é dessa forma, carregando no ombro, passo a passo, que a glória de Deus nos acompanha. Porque quando a gente peca, não tem jeito. Pode ser com Davi, pode ser com Salomão, ou qualquer um de nós. A gente não vai ter tempo hoje, eu queria ter entrado no livro de Reis, né? Mas no livro de Reis, Salomão vai dar aquele frio na barriga. Eu gosto demais de falar de Salomão, principalmente para os jovens, né? Ainda mais os jovens dos nossos dias, que buscam tanta riqueza, tanto status. E eu falo, olha, Salomão é uma grande incógnita. Alguém que foi sábio, rico, poderoso, mas depois pagou um preço alto pelo pecado. Então, né, isso nos assusta, né? Porque Davi peca aqui com Betseba, e ali não foi um único pecado de adultério. Ele peca, ele cria uma cilada para Urias, vê que Urias não cai na cilada dele, mente para Urias, cria um estratagema com Joabe, seu general, e ali mata Urias, ou seja, um abismo chamando outro abismo. Agora eu fico imaginando como esse período da vida de Davi foi trágico, porque ele não era alguém que caminhava em pecado. Mas é aquilo, irmãos, quando a gente abre um abismo, se a gente não se pedir perdão, a gente não volta para cá. Aí é um outro abismo, que é outro abismo, só por Deus, né? Né, Tomé? A resposta compassiva, por favor. Não está saindo seu som, Tomé. Perdão imediato, restauração espiritual completa após confissão quebrantada e sincera. Salmos 32 e 51. O novo herdeiro, o nascimento de Salomão, a quem Deus amou, garantindo a linhagem do trono. Perceba que quando Deus dá o castigo para Salomão, para Davi, Davi não fica questionando, Davi aceita. Você fez particular, vão fazer publicamente, ele não fica, Senhor, Senhor, o Senhor falou, tá bom. Perceba, Saul poderia ter agido assim, né? Estou tirando o seu reino. Tá bom, Senhor, tá bom. Tá bom, o Senhor tirou. Só não me risca o meu nome do livro da vida. Né? Interessante, né? Dinâmica familiar quebrada, por gentileza também. Heróis espirituais, pais ausentes. A dolorosa anomalia. Eli, Samuel e Davi falharam terrivelmente em disciplinar seus filhos. Perderam poder, honra ou o trono temporariamente devido aos escândalos de rebeliões. Exemplo, Aminon e Absalão. E aqui, meus irmãos, isso mostra que os grandes heróis de Deus têm pés de barro. Podem viver dias horrorosos. Eli,
o próprio Samuel, o próprio Davi, mostrando que não é porque foram grandes personalidades que os seus filhos seguirão o mesmo exemplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui é uma incógnita que a gente se apequena debaixo da cruz e se lança debaixo daquele que tem asas inquebráveis no esconderijo do Altíssimo. Porque Davi errou como pai? Claro que errou, meus irmãos. Claro que errou. E aí eu fico e falo, né? Quem é que não erra, né? Na educação de filhos? Quem é que não erra como muitas vezes nas áreas, todos erram. O que eu não gosto é quando se destaca demais os erros de Davi. Que Davi foi um péssimo pai, que Davi foi... Eu não acho que esse é um caminho bom, porque Samuel também errou nessa questão, mas ele falhou de alguma forma, falhou, mas os seus filhos falharam também. A gente tem que deixar os pesos e as medidas, né? Mas, querendo ou não, a gente vê que eles foram punidos, e eles sofreram. E a gente não vê, por exemplo, Davi se vangloriando, né? Dizendo, não, não, eu não fiz nada de errado, não. Meu filho que foi um desviado. Ele se cala. Tem vezes que a gente acha que está acertando e a gente está errando, né? A trágica ironia. Lê para nós, por gentileza. A trágica ironia. O rei Saul, espiritualmente fraco e ímpio, acabou criando um dos homens mais nobres, leais e justos de todo o relato bíblico, Jonatas. Olha aí. Agora me explica isso, Tomé. Dá para a gente explicar isso? Não dá, meus irmãos. Não. Dá. Então, quando a gente vê que eram homens falhos, nenhuma novidade. E de um homem terrível como Saul nasce um homem brilhante como Jonas, é Deus que faz as coisas e a gente não pode tirar a responsabilidade do homem e, ao mesmo tempo, do nosso pastorado, do nosso exemplo como pai, como líder. A gente muitas vezes está errando e a gente não percebe, né? Graça soterra a tragédia. Pode ler para nós, por gentileza? O local do templo. Após o pecado do censo, a disciplina divina conduz Davi a comprar o Monte Moriá, o local exato onde o templo de Salomão seria erguido. A graça nasce do juízo. Ou seja, né, pode ver que o texto bíblico faz uma clara denúncia que foi um censo ali inspirado pelo Satanás. E que Davi não deveria ter aceitado aquilo, mas ele aceita, vem um castigo. Davi tem 3 sugestões de castigo, ele aceita aquela que ele vê que era melhor, vai lá, compra, né, o lugar do templo, Deus para o castigo, e aqui fica o lugar do templo sagrado. Então, assim, a gente nota como Deus ele é misericordioso com Davi, como Deus foi misericordioso com essa nação. E então a graça soterra a tragédia, né? Leia para nós, Davi, gente. Como é? Cristologia. Davi serve como o grande arquétipo, mas a promessa aponta infinitamente além de suas próprias vitórias e falhas. Ou seja, Davi é um grande exemplo de um líder, de um rei que realmente governa, né? E estabelece a vontade de Deus e que aponta para Cristo, mas Cristo é infinitamente maior. Agora, um dado curioso, irmãos. Os judeus até hoje, eles tentam viver como foram nos dias da grande monarquia de Davi, sabia? Por isso que a estrela de Davi, estrela de 6 pontas, até hoje é estimada. Porque realmente Davi foi fora da curva. E o grande herdeiro de Davi foi muito mais fora da curva e aquele que governa para sempre. E um dia os judeus reconhecerão que Cristo é o Senhor. Continua para nós, por gentileza. A semente prometida consolida a narrativa, da anarquia tribal ao rei eterno, o Messias. Glória a Deus, né? E assim terminamos. Eu só quero mostrar agora, Tomé, aproveitando, né, que a gente tem usado, olha, eu usei os slides, né, desse livro. No livro, ele mostra as divisões de Samuel, tá? Então, vem aqui, ó, a ascensão e governo de Samuel, do capítulo 1 ao 8. O tema é o estabelecimento de Israel como reino teocrático. Aí vem, primeira divisão, a ascensão e o governo de Samuel, capítulo 1 ao 8. A ascensão e o governo de Saul, do 9 ao 15.
3, a ascensão e função antecipada de Davi, do 16 ao 31. Aí fecha 1 Samuel. 2 Samuel, o estabelecimento de Davi como rei teocrático. Primeiro, triunfo de Davi como rei teocrático, do 1 ao 10. 2, as afiliações de Davi como homem imprudente, apaixonado, do 11 ao 20. E a terceira divisão, que o Ellison coloca, provação de Davi, uma disciplina teocrática, do 21 ao 24. Aqui no livro do Archer Jr., as divisões de esboço é um pouco parecida. Em 1 Samuel, a carreira de Samuel e a liderança da opressão dos filisteus, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, 17. 2, o surgimento do rei Saul, do 8:1 ao 15:35. 3, o declínio de Saul e o surgimento de Davi, do 16:1 até o 31. 2 Samuel, a divisão que ele faz é essa: a carreira de Davi como rei sobre Judá e Israel, do 1 ao 14:33. A segunda divisão de 2 Samuel, a fase final do reinado de Davi, 15:1 ao 24:25. E assim ele divide. Percebam que cada divisão, né, cada autor, como eu já expliquei para vocês, trata, né, das divisões de uma forma diferente. Inclusive, aqui no Archer Jr., na página 351, tem uma maquete da Jerusalém na época de Salomão, tá? E é muito legal porque você vê as muralhas, vê literalmente o Monte Sião, né? E vê parte daquilo que a gente fala que é Sião, Moriá, né? E um pedaço ali do Monte das Oliveiras. Tem uma foto muito interessante. E agora, para eu encerrar aqui, vou compartilhar rapidamente, Tomé, aqui, ó, no livro do Panorama do Antigo Testamento, do Rio e do Alto, né? Ó, primeiro livro e segundo livro de Samuel, conceitos básicos, a instituição da monarquia, a importância da soberania divina e o processo de estabelecimento da aliança com a casa de Davi. Então, aqui também vai trazer as divisões, eu só quero rapidamente mostrar o esboço de 1 e 2 Samuel, as tradições de Siló, 1 Samuel 1:1 a 4:1, a narrativa da arca, 4:1 a 7:1, as instruções da monarquia, do 7:2 ao 12:25, o reinado de Saul, do 13 ao 15, a ascensão de Davi ao poder, 16:1 a 2 Samuel 5:10, sucessos de Davi, 5:11 ao 9:13, os fracassos de Davi, capítulo 10 ao capítulo 24, né, de 2 Samuel. Percebam que cada livro tem uma abordagem, e essas abordagens são legais, como eu acabo de mencionar, essas 3 obras, porque dependendo do estudo que a gente for dar, ou da mensagem que a gente for pregar, a gente olha essa divisão com a óptica desse autor, né? Muito legal, né? Você viu que são 3 divisões distintas. Uma do Ellison, outra, né, do Rio e do Alton, e a outra, né, do Archer Jr. Aqui é os 3 livros que a gente está trabalhando, e eu acho que já está bom, né? Isso porque não dá tempo de ler tudo, né? Tá bom, Tomé? Alguma pergunta, meu irmãozão? Acho que não, pastor. Se vier alguma, depois eu coloco no grupo. Então tá bom. Hoje, né, a nossa classe ficou mais enxuta, mas as nossas irmãs tiveram dificuldade, o Diego teve que se retirar, mas obrigado aí pela companhia, Tomé. E eu espero que Deus esteja abençoando o maior número de irmãos também assistindo essas aulas, né? Amém. Que assim como o Senhor ajudou Jonathan, Davi, Deus ajude a nós, né? E nos dê força. E nos faça permanecer no caminho dele. E quem sabe, né? Assim como o Senhor foi com Samuel, com Ana, quem sabe a gente possa reescrever uma linda história para o Senhor e para a glória do Senhor nos nossos dias, né? Eu amo muito o texto que Estevão diz, que como Davi foi útil à sua geração, uma oração que eu sempre faço é essa: Senhor, eu quero ser útil à minha geração. Né? Porque se eu for bênção no futuro, ótimo. Mas a minha geração eu quero marcar. E se o Senhor quiser me usar depois, como usou nossos irmãos na sua geração, e hoje a gente é abençoado por eles, né? Nas nossas gerações, né? Eu fico pensando, se o Senhor quiser me usar, nos usar nossa igreja, esse seminário, as gerações futuras, amém.
né? Quando a gente lê, por exemplo, Spurgeon, é tão bom, né? Deus usou ele na geração dele e ainda continua sendo bênção para a nossa geração, né? Verdade. Calvino, que Deus faça conosco algo assim. Esse é o desejo do meu coração, para Amém. todos nós, tá bom? Obrigado, Tomé. Querendo Deus, até domingo na nossa escola bíblica. Até, pastor. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.